Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo 3. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Nós lemos um texto bastante extenso, 15 versículos. Mas eu precisava fazer essa leitura para que cada um de nós pudéssemos nos inserir nessa magnífica passagem da palavra de Deus.
eu peço a Deus nessa noite que o Espírito de Deus, ele encontre espaço em cada coração aqui, ele encontre uma atmosfera, ele encontre um ambiente em que essa palavra, ela possa efetuar o que ela tem para trazer para nós nesta noite. Amém? Você pode dizer amém? O texto começa de maneira muito interessante, muito fluida, muito assim, muito suave. O texto começa de uma maneira que não parece que ele vai ter um final tão forte, como é o versículo de número 15 que nós lemos. Repetindo o versículo 15: disse Deus ainda mais a Moisés, Deus falando ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Meu Deus, Deus está dizendo que o nome dele não vai ser apagado. A história da humanidade está repleta de nomes que não apenas foram apagados, mas foram diminuídos, foram carcomidos pelo tempo. Nomes que no seu tempo pareciam que eram o nome, mas com o passar dos anos, o passar das décadas, eles ficaram revelados que não passavam de nada, pareciam, era na verdade uma grande balela, uma grande mentira. Pense aí alguns nomes. Pense Nabucodonosor. Ande mais um pouco mais para frente, pense em Herodes, uau. Pense em Nero, pense em Adolfo Hitler, oh meu Deus, todos esses nomes que você quiser pensar. Pense em, mais recentemente, Fidel Castro. Pense nos Césares russos, nos líderes russos do comunismo. Cadê eles? Foram todos diluídos, ralo abaixo, desceram ladeira e já não existem mais. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você, por isso você devia dizer: Deus, eu tenho que glorificar o teu nome. O nome dele vai ser lembrado de geração em geração. O nome dele não vai sofrer, o nome dele não vai se diminuir, o nome dele não vai se acabar. O nome dele é um nome tremendo, é um nome forte por toda a eternidade. A ele toda a glória, a ele toda a honra, a ele todo louvor. Aleluia. Diga assim: o nome do nosso Deus é poderoso. Nada é mais poderoso do que esse nome. Nada é mais poderoso do que esse nome. Mas nesta noite eu quero olhar esse texto por uma perspectiva que esta madrugada o Espírito Santo de Deus, ele me chamou de maneira tão forte. E eu pulei e comecei a ser tomado por essa palavra nesta madrugada. A alegria era tão grande, que eu confesso que eu pensei em colocar no WhatsApp e zapear para todo mundo. Eu falei: mas vai aparecer a hora e eu não quero que alguém, poxa pastor, não. Eu falei: não vou fazer isso agora não. Porque eu fui envolvido por uma alegria muito grande. E Deus fortemente falou ao meu coração, a partir de um princípio, de uma verdade desse texto. E eu quero dizer nessa noite que essa verdade, ela está se cumprindo nessa casa, nessa igreja e sobre a tua vida. Você vai entender daqui a pouco. O texto começa, esse texto que termina dizendo: o nome de Deus vai ser um nome que vai ser profetizado, declarado, confessado eternamente. Esse texto que termina no 15 assim, ele começa assim: ora, Moisés apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Esse texto começa de maneira quase que inimaginável. O texto está dizendo que Moisés está apacentando
um rebanho que nem dele é. É um rebanho que pertence ao sogro dele. Esse texto está dizendo para mim e para você nas entrelinhas que Moisés, ele não passa de um empregado trabalhando para um patrão. O patrão de Moisés é o seu sogro. É complicado às vezes trabalhar para parente, não é? Às vezes é complicado. O texto está dizendo que Moisés trabalha para o sogro. Ele é pastor, ele cuida das ovelhas que é do sogro. O texto diz que esse momento de Moisés é um momento muito difícil. E eu quero que você comigo agora, vamos pensar um pouco nesse momento em que Moisés está vivendo. Moisés está cuidando de ovelhas num deserto que nem a ele pertence essas ovelhas. Mas Moisés não era pastor de ovelhas. Aliás, Moisés nunca tinha sido pastor. Moisés não era pastor de ovelhas, nunca foi. Sabe por que ele estava pastoreando? A necessidade. A necessidade. As circunstâncias. Se você voltar uma página da Bíblia, você vai pegar o capítulo 2, que narra a história de Moisés. E eu quero ler um texto aqui para você entender por que Moisés está pastoreando ovelhas. O texto vai dizer para nós no capítulo 2, versículo de número 11 em diante. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos. A Bíblia diz que Moisés, naqueles dias, já homem. Vamos traduzir essa palavra já homem por maduro. Já um homem maduro. Você sabe quantos anos Moisés tem nesse texto? Aconteceu naqueles que sendo já homem saiu a ter com seus irmãos. Quantos anos? 40 anos. Mas vamos pegar esses 40 anos para ganhar tempo e vamos entrar no trilho do tempo e vamos voltar lá atrás. Vamos voltar lá atrás um pouco. O texto diz que Joquebede, mãe de Moisés, ela vive num tempo em que Faraó decide matar todos os meninos do Egito, meninos hebreus. Faraó percebe que a mulher hebreia, ela é muito fértil. Ela é muito fértil e muitos meninos estão nascendo. E aquele monarca, então, aqueles oficiais fazem uma projeção de futuro. Diz, olha, do jeito que está nascendo o garoto hebreu, daqui a pouco nós vamos ter um problema aqui dentro. Vamos ter um problema no nosso país, porque vai ter muito judeu, vai ter muito menino judeu, e nós podemos correr um risco nacional aqui. Pode ter uma guerra e eles vão ficar contra nós. Então, o primeiro infanticídio é assinado, é mostrado na história da humanidade. Uma coisa completamente louca, uma coisa que não dá nem para imaginar. Foi assinado um decreto que todo parto, toda mulher que desse à luz, as parteiras, mulheres hebreias, quando tirasse a criança, se fosse do sexo masculino, a criança seria morta. Você faz ideia quantas crianças morreram? Faz ideia. Mas a Bíblia diz que tinham duas parteiras que temiam a Deus, Poá e Sifrá, judias, hebreias, tementes a Deus. E quando aquela mãe judia, barrigudona, dava luz à criança, pegava a criança na mão, ela não matava, ela de alguma maneira, ela fazia, escondia de alguma maneira, ela não matava. E botava lá na ficha, não foi, não nasceu. E um dia, Faraó começa a perceber, os oficiais começam a perceber, que tem muito garoto.
Tem muito garoto, tem muito garoto. E elas disseram para Faraó, é que a mulher hebreia é muito esperta, ela dá a luz com muita facilidade. Quando a gente chega, já nasceu a criança e a gente nem toma conhecimento. Deus fez bem essas mulheres, abençoou, deu a elas famílias, constituiu lares para elas. Mas a história diz que Joquebede só pôde esconder Moisés 3 meses. A irmã de Moisés entra em cena e diz, olha, eu conheço uma mulher que cuida de criança, e a partir daí, essa criança é desmamada por Joquebede. Imagina-se a história que essa criança foi cuidada por Joquebede até os seus 4, 5 anos de idade, talvez 7 anos de idade. É aquela fase que a criança, ela já consegue se virar sozinha. Ela já consegue se banhar, já consegue ir no banheiro, já consegue se limpar quando faz lá o seu 1 ou o seu 2, já está tranquila. Quando essa criança está nessa idade de uma perfeita mobilidade, já sabe tomar banho, já sabe comer, já sabe se arrumar, Moisés, esse menino, é levado para o palácio. Aí que eu quero falar contigo. No palácio, esse garoto, esse junior, esse pré-adolescente, ele foi instruído em toda a ciência da época. Eu disse toda a ciência da época. Moisés foi trabalhado, ele foi lapidado para ser um príncipe, que quem sabe, talvez até um futuro sucessor de Faraó. Ele é criado, ele é educado, ele aprende tudo que se pode estudar na vida de um palácio, desde ciências a etiquetas, a comportamento, a tudo que você possa pensar, diplomacia, contatos, relacionamentos, tudo que se possa pensar. Esse rapaz fica um homem, fica um adulto, e o versículo 11, nós entramos aqui no 11, que diz assim, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos. Ele agora tem 40 anos, vamos chamar ele de doutor. Ele agora é doutor. Ele agora tem uma formação universitária. O Egito, a cultura egípcia, é uma das culturas mais fundamentais da humanidade, para você ter ideia. Álgebra, medicina, muita coisa, ela vem do Egito. A engenharia, lembre das pirâmides, é aquela obra estupendamente magnífica que está aí para a humanidade contemplar. Como cortaram aquelas pedras, como fizeram tamanha simetria. Irmãos, a pirâmide, ela tem um sistema de encontrar a iluminação solar, que é alguma coisa assustadoramente avançada. Uma coisa perfeita em termos de obra de engenharia, obra de matemática, de álgebra. Moisés foi criado dentro desse ambiente, um ambiente top de conhecimento. Aí Moisés sai para ver os seus conterrâneos, e o texto vai dizer que ele atentou para as cargas e viu um egípcio que feria a um hebreu dentre seus irmãos. Quando ele sai para aquele passeio, ele vê um egípcio batendo num hebreu, e aquilo mexeu com ele, aquilo revoltou ele, e diz a Bíblia, versículo 12, olhou para um lado, olhou para o outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Ele não tinha outro caminho, ele não tinha outra coisa a fazer. Ou ele fazia alguma coisa ou não fazia nada, porque aquele egípcio que ele matou sabia quem ele era. Ele não podia tomar a defesa do hebreu, já que o hebreu era escravo, porque aquele egípcio contaria para o oficial da guarda, contaria lá, olha, esse cara aí, ele é estranho, porque ele, em vez de ficar do meu lado, ficou do outro lado. Então, ele não tinha outra saída, ou ele faz uma coisa radical, ou não faz nada.
ou faz vista grossa e deixa para lá. Ele resolveu fazer, ele matou o egípcio. O egípcio foi enterrado na areia, matou e escondeu na areia. Não apenas matou, ele enterrou aquele corpo, aquela pessoa que ele acabara de matar. O hebreu foi embora. Próximo versículo. Tornou a sair no dia seguinte. Não demorou nada. No dia seguinte, novamente ele foi lá para o meio dos hebreus. Agora ele encontra 2 hebreus que estão brigando. E perguntou ao que fazia a injustiça. Há um senso de justiça muito grande no coração desse moço. E ele percebe agora que tem um hebreu sendo injusto para com o outro. E ele perguntou a ele que fazia injustiça: por que você está fazendo isso? Está sendo injusto. Versículo 14. Respondeu ele: quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Era assim que ele era visto. Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: certamente o negócio foi descoberto. A partir daí, sobe o texto, 15. Quando o faraó soube disso, procurou matar a Moisés. Ou seja, aqueles 40 anos desceram pelo ralo. Este, porém, fugiu da presença de faraó e foi habitar na terra de Midian. E sentou-se junto a um poço. Vamos, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. 7 meninas. Então vieram os pastores, e as expulsaram dali. Não é a mensagem de hoje, mas você percebe que na história da humanidade, a mulher sempre sofreu, e continua sofrendo um ataque. Veja só, eram 7 mulheres, os pastores chegaram e expulsaram elas dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu, e deu de beber ao rebanho delas. Há um senso muito forte de justiça no coração de Moisés. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: como é que hoje voltaste tão cedo? Reuel, o pai dessas meninas, também chamado de Jetro, ele se assusta, porque não era normal. Elas voltaram muito rápido daquele momento, daquele trabalho. Vocês voltaram rápido? Por que voltaram rápido? Elas dizem: um egípcio, ela não sabe que aquele Moisés não é egípcio. Um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e ainda tirou água para nós, e deu de beber ao rebanho. Interessante que elas dizem assim, na narrativa dela: um egípcio, ele tirou, nos livrou da mão dos pastores. Não é a mensagem de hoje, mas também um parênteses. Pastores, cuidado. O que vocês estão fazendo? Cuidado. Um egípcio nos livrou da mão dos pastores. Diga-se misericórdia. Misericórdia. Meu Deus, misericórdia. Versículo 20. E ele perguntou às suas filhas: onde ele está? Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Então Moisés concordou em morar com aquele homem, o qual lhe deu sua filha Zípora. E ela deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino sou em terra estrangeira. Por que eu li isso para você? Porque o capítulo 3 começa dizendo que Moisés fazia o quê? Apacentava o quê? O rebanho de seu sogro Jetro. Por que Moisés estava apacentando o rebanho? Por necessidade. Porque algo que não estava no programa, algo que não estava programado, mudou toda a história. Ele era um príncipe, andava como príncipe, se vestia como príncipe, falava como príncipe, comia como príncipe, ele vivia num palácio. Ele era um príncipe. Um dia, como príncipe, ele sai como um príncipe.
Ele anda no meio do povo hebreu, e ele vê um egípcio batendo num homem hebreu. E ele chega perto, diz a Bíblia, ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ele percebe que não tem ninguém ali testemunhando, só tem um egípcio açoitando um hebreu. E ele parte para cima daquele egípcio e matou o egípcio. Quem foi que viu? Quem foi que viu? Só o hebreu. Enterrou o egípcio. Dia seguinte ele volta e encontra 2 hebreus lutando. E ele vê que um está sendo injusto. Rapaz, tu está sendo injusto, rapaz. Aí o cara fala com ele assim: tu vai me matar igual matou ontem? Quem é que estava apanhando no dia anterior? Quem é que estava apanhando no dia anterior? O mesmo. Então, era merecido, não era merecido? Moisés devia ter deixado. Era hebreu, mas merecia uns cascudos. Deus falou comigo nessa madrugada que é preciso entender os ciclos que se fecham para começar um novo ciclo. 40 anos no palácio, a vida estabilizada, 40 anos no palácio, vivendo do bom e do melhor. Pense você, a dificuldade de Moisés em 40 anos era assim: eu não sei se eu como o fazão, eu não sei se eu como esta ave rara, ou eu não sei se eu como este animal que foi caçado, ou não sei se como este peixe que acabou de ser pescado, eu não sei se bebo este vinho que dizem que é o mais caro, ou se eu bebo aquele vinho que dizem que é o mais saboroso e veio de uma terra muito distante. A dificuldade de Moisés era: que tipo de roupa eu boto hoje? A dificuldade de Moisés: que tipo de prazer eu desfruto hoje? Eu não sei se eu vou passear com um cavalo branco ou com um cavalo marrom. Aí Moisés sai, vê um fato, ele é incomodado por aquele fato, ele mata o egípcio, enterra, a notícia chega e Faraó diz: vai ser morto. Aí ele tem que fugir do palácio, ele tem que deixar tudo para trás, ele não pode levar nada que ele tinha, nada, e ele vai para um deserto. E quando chega num deserto, ele novamente vê uma injustiça acontecendo. 7 meninas que chegam, e ele vê uma injustiça, e ele diz: eu não posso me suportar isso. E ele parte para aquilo, e ele repreende, e ele controla aquela situação, expulsa aqueles homens, e dá de beber ao rebanho, e diz: vocês podem alimentar o rebanho com água, descedentar o rebanho. As garotas vão embora e ele fica sozinho. As garotas falam para o pai: vocês já voltaram? Mas como? Esse não é o horário, vocês chegam muito mais tarde. Não, é que teve um egípcio. Isso nunca aconteceu. Teve um egípcio que pegou todos os pastores e brigou com eles e nos deu o que nós temos direito. Nós chegamos primeiro. E Reuel e Jetro, é a mesma pessoa, disse: mas cadê esse homem? Esse homem é importante para nós aqui. Vá buscar esse homem. E voltam lá e encontram ele. Ele não tem paradeiro, não tem destino, ele não tem nada. Papai quer falar com você. E ele chega, se apresenta. Ele é um egípcio, ele é um fugitivo. E Reuel fala: fica conosco, more aqui. Eu tenho 7 filhas, olha, eu vou te dar uma bonita. E ele recebe Zípora como esposa. Casa com Zípora, ela engravida, ganha um menino e é chamado Gerson. E ele diz: eu sou peregrino numa terra distante. Deus fechou o ciclo do palácio, e ele começa um ciclo de maneira que ele não entende.
Jesus disse assim: o que eu faço agora você não entende, entenderás depois. Acontece coisas na nossa vida que não estão no programa, elas não estavam programadas, elas acontecem e nós murmuramos. Nós queremos chutar tudo, queremos xingar, eu não aceito isso. Deus falou comigo nessa madrugada: filho meu, perceba os ciclos, porque ciclo é uma virada de um propósito diferente. E ele agora está no deserto, pastoreando. Tente a cabeça dele, como é que estava a cabeça dele. Cada dia que ele saca aquele rebanho, ele dizia: o que eu fiz com a minha vida? Eu desgracei a minha vida, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não tivesse matado aquele egípcio, o que eu fiz com a minha vida? Eu acabei com a minha vida. Ele não conseguia entender nada. Mas ficar naquele deserto por um tempo era tratamento de Deus. Sabe, quando um ciclo termina, há um tratamento de Deus. Quando um ciclo termina e nós forçosamente entramos em outro ciclo, é um tratamento de Deus. E ele passa aquele tempo naquele tratamento, até que um belo dia, capítulo 3 diz assim: apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental, ele foi caminhando e chegou até Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. Aquilo na cabeça de Moisés dá um nó. Ele é muito inteligente, ele é muito capaz. Ele diz: essa combustão, ela não pode manter a substância viva ainda, não pode. Se tem fogo, se tem a combustão, os elementos vão se desintegrar, vão queimar. Como pode? A vegetação queima no fogo e ela não se desfaz. Como? Não tem como isso. E ele se aproxima para ver, para tentar entender. Que coisa doida é essa? Que radiação é essa? Que coisa fenomenal é essa? E quando ele se aproxima, o texto diz que o fenômeno deixa de ser fenômeno, deixa de ser um algo visual e passa a ser um algo audível. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha. E por que a sarça não se queima? Ela tem que queimar e ela não se queima. Vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Deus o chama pelo nome, Deus fala com ele. Deus fala com ele. A visão do fenômeno, ela é ampliada para uma voz. E uma voz que vem, é a voz que estabelece o plano para o começo de um novo ciclo. A voz que vem é a voz que estabelece o plano para o começo de um novo ciclo. Deus falou comigo nessa madrugada, irmãos. O perigo que nós corremos, que eu corro, que você corre, de não discernir as viradas de Deus na nossa vida. Perigo de não discernir os fenômenos de Deus na nossa vida. E a gente não percebe. Você já pensou se quando Moisés, que matou o egípcio por um sentimento de quê? Qual foi o sentimento que está no coração dele? De justiça. Sentimento de justiça. Ele matou o egípcio. Ele foge, perde tudo, vai para o deserto. Lá no deserto, ele vê aparecer 7 meninas pastoras, que ele nunca tinha visto na vida, que ele desconhecia. Ele é fugitivo. Ele não tem mais uma força por trás dele de proteção. Agora ele está sozinho. Ele vê 7 meninas sendo escorraçadas por pastores que chegaram depois. Moisés se levanta. Em que sentimento?
de justiça. Você está prestando atenção? Foi o sentimento de justiça que esbodegou a vida dele. O que ele podia pensar? Estou nem aí. Estou nem aí. Cansei. Estou nem aí. Que se explodam. Estou nem aí. Uma vez fui tentar ajudar, me dei mal. Fui tentar ser bonzinho, me arrebentei. Fui tentar ser educado, me dei mal. Estou nem aí. Essa semana você viu na televisão a médica na Barra, sofreu assalto. O bandido foi baleado e ela foi cuidar. E alguém perguntou: doutora, a senhora está tratando do ladrão que foi? Antes de ser vítima, eu sou médica. Antes de ser vítima, eu sou médica que fiz um juramento quando me formei. Como médica, eu não olho cor, não olho status, não olho nível social, eu não olho nada, eu sou médica. E como médica não tem branco, não tem negro, não tem rico, não tem pobre, tem um ser humano. Eu fiz esse juramento. Então me abaixei, indo para o trabalho, me sujei toda de sangue, sujei minha roupa, não cuidando de um ladrão, mas cuidando de um ser humano. Moisés podia ter dito, na beira daquele poço: estou nem aí, estou nem aí. Fui ajudar lá atrás, arruinei minha vida. Eu era príncipe, agora eu sou um andarilho. Eu morava no palácio, agora eu moro aí nas cabanas. Eu estou aí no meio do nada. Estou nem aí. Mas o mesmo sentimento de justiça lá de trás está vivo ainda hoje. O mesmo. Independentemente do que você esteja passando, permaneça sendo bênção. Independentemente do que você está passando, permaneça sendo útil. Sendo útil, permaneça. Quando ele tem essa atitude de justiça, ele não sabe que aquela atitude de justiça lá atrás dele provocou o sofrimento dele. Mas essa nova atitude de justiça vai provocar a entrada no novo ciclo. Foi por causa dessa atitude que daqui a pouco ele vai encontrar uma sarça que arde. Foi por causa dessa atitude que daqui a pouco as ovelhas do sogro ele vai levar, dirigido por Deus, ele vai ter uma revelação de Deus na vida dele. Se nós não discernirmos o agir de Deus, o tempo vai passar. E diz o sábio Salomão: há tempo para toda coisa e todo propósito. Se você não discerne o tempo de Deus, você perde coisas que você não vai recuperar mais. Não vai recuperar mais. Sabia que tem gente que perde o tempo de casar? Sabia que tem gente que perde o tempo de decidir: vou casar. E quando toma a decisão: vou casar. Já casou. Fulano já casou. Fulano já casou. Fulano já casou. Fulano já casou. Puxa vida, eu fiquei postergando, fiquei. Quando eu decidi, passou. Ou alguém que abraça os estudos de tal maneira que o estudo vira prioridade 1, 2, 3, 4 e 5. Não, só vou me formar, casar depois que eu casar, me formar depois que fizer pós da pós, doutorado e mestrado, blá, blá, blá. Depois que eu fizer todos os cursos, aí eu caso. Aí quando termina todas as pós, todos os doutorados, já estou agora com 48. Aí aquela menina de 19, de 20 lá atrás, vai assim: agora ele está muito velho. Eu queria quando ele era mais novo, agora já está velho, cansado de guerra.
Eu peço a Deus nesta noite que você não perca esse time. Eu peço a Deus que você nesta noite entenda que Deus trabalha com ciclos. E às vezes o ciclo vem de maneira que a gente não entende. Matar um egípcio que está batendo num hebreu, enterrá-lo e depois ser punido por isso, a gente não entende. Às vezes o ciclo vem numa decisão que você toma de ser mandado embora, de sofrer uma demissão. Às vezes o ciclo vem quando alguém diz para alguém aqui que está aqui: olha, não vamos mais e vamos parar com isso, e se você quiser assumir, você assume daqui para frente. E a gente: não, mas eu não sei, eu tenho medo, e tá. Eu poderia hoje dar o testemunho da minha vida. 7 anos numa multinacional alemã, 7 anos, sendo olhado como o maior vendedor da empresa. E um dia pensando, falei assim: eu não tenho mais aonde ir, eu não tenho mais aonde chegar, só tem um caminho para mim, ir além, pedir demissão. E quando eu pedi demissão ao alemão, Eckhart Emil Sommer, ele perguntou: você está bem da cabeça? Ninguém pede para sair dessa empresa. Eu falei: mas eu quero sair, eu quero ser mandado embora. Nós não mandamos ninguém embora. Eu abri mão de 7 anos de trabalho, de toda a indenização, porque eu falei: eu quero só de vocês uma coisa, o Del Creder. O que é Del Creder? Del Creder, eu quero que vocês me dê a garantia que vai mandar o produto sem eu ter lastro de capital registrado, de nada disso. Fizeram uma reunião e falaram assim: dá para confiar nele, vamos mandar um caminhão de mercadoria. E eu pegava um caminhão de mercadoria, botava o meu markup em cima e fazia de um caminhão 2, 3, 4 e não sei mais quanto. Eu me tornei o maior distribuidor dessa multinacional no Rio de Janeiro, por uma única razão. Um dia eu disse: é o tempo da mudança. Ou eu mudo agora, ou eu não faço mais. Ou eu dou esse passo agora, ou eu não consigo dar mais. Eu fico vendo situações que, meu Deus, é hora de você dar um ciclo, e você não tem não sei o que acontece, você não entende que aquilo é o momento do ciclo. Quando Davi chega lá do campo das ovelhas, chega em casa cansado, o pai esquece dele, a família esquece dele, os irmãos pegam no pé dele, o pai fala: você chegou? Que bacana, leva lá para os teus irmãos. Ele podia ter comido aquilo tudo, e comia aquilo tudo, e parava na cama e comia aquilo tudo. Não encontrei não, procurei, não encontrei, eu fui para lá, eu não sabia que era para lá, não encontrei não. Mas ele foi, e porque foi, era a virada do ciclo. E porque foi, ela disse: rapaz, eu vou te provar, e se você passar nessa prova, tu não faz ideia. Quando ele chega, ele vê um cara grandão chamado Golias. Meu irmão, nunca mais. O irmão dele pensou em dar cascudo nele, porque ele matou Golias. Ele virou herói nacional, ele virou um campeão nacional. A partir de agora, era ele que tinha que dar entrevista, não era ele que, agora eram os irmãos que tinham que levar lanche para ele. Deus mudou a história. Estou nesta noite como profeta sobre a tua vida para dizer a você uma coisa: perceba a virada do ciclo de Deus na tua vida. Perceba, pelo amor de Deus, perceba a virada do ciclo de Deus na tua vida. Perceba isso, porque se você não perceber, quando a ficha cair, você vai dizer: foi lá atrás, quando veio aquela chance. Dizem que a oportunidade é um cavalo rápido que passa sem arreio, sem sela. Você só tem um jeito de pegar na cauda dele quando ele passa, e se você perder isso, você não consegue mais pegar. Em nome de Jesus, meu irmão, o mesmo princípio de justiça que matou um egípcio e ele pagou caro, muito caro, foi o mesmo que ele usou logo depois, quando ele vê pastores escorraçando mulheres só pelo fato de serem mulheres. Partiu para cima. Eram vários, ele está sozinho, ele enfrentou todo mundo, e por causa disso ele ganhou um emprego, uma esposa e virou pai. E por causa disso, Deus o encontrou.
vendo o Senhor que ele se virava, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: ele me sabe o meu nome, eis-me aqui. Versículo 5, vamos, eis-me aqui. Prosseguiu: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Vamos, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escolheu. Deus disse para ele: Moisés, você não está sozinho, você não está perdido, você não está abandonado. Eu sou o Deus de teu pai, logo eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. E a partir dessa revelação do fogo, irmãos, a sarça foi só um detalhe para chamar a atenção. Diga assim: a sarça foi só um detalhe. Diga: o profundo foi o mistério que foi entregue. A sarça foi só um detalhe. A sarça, a gente às vezes fica focado só no detalhe e perde o conteúdo da mensagem. A gente fica só no papel de embrulho e perde a essência do frasco. Eu tô encantado com a pintura. Não, tem coisa mais profunda. Escute a palavra. O Senhor começa a ministrar na vida dele, começa a falar na vida dele. Vamos, segue o texto 7, vamos. Disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está lá no Egito. Deus o leva lá para trás. Mais uma vez, estou ouvindo a aflição e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Eu conheço o sofrimento deles, eu conheço. Desci para o livrar da mão do egípcio e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do heveu, do amorreu, do perizeu, do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora pois, eu quero ouvir a tua voz agora, 1, 2, 3. Agora pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que o tires do Egito, o meu povo. Como é que Moisés saiu do Egito? Diga assim: saiu pela porta dos fundos. Como é que ele volta agora? Porta da frente. Irmãos, Deus muda ciclos. Deus muda ciclos. Pelo amor de Deus, não perca isso de Deus. Não perca isso de Deus. Não perca, 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 não perca. O princípio de justiça lá atrás custou para ele a demissão, custou para ele a humilhação. Ele não entendeu. Cuidando das ovelhas, talvez a carne é fraca, miserável, burro, tapado, besta que eu fui. Mas era preciso. Deus estava só polindo, só lixando. Deus estava só passando a lixa. Aí quando viu que a lixa já estava bem certinha, já estava bem lisinho, o Espírito Santo impulsiona lá em direção ao Horebe. E ele vai. Pensa naquela caminhada. Completamente absorvido no trabalho. De repente, ele vê um fenômeno. Há um fenômeno de Deus. Diga assim: um fenômeno interrompe a rotina. Deus age nas nossas rotinas. Deus age nas nossas rotinas. Você está ali naquela tua rotina, aquela mesmice, aquele 1, 2 feijão com arroz, e Deus vem. Aí você não está ligado. 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 O que foi? Não, foi um barulho. Mas e depois? Não sei. Não, tem uma mensagem, tem uma voz. Tem uma voz. Não, tem uma voz, tem uma voz. Depois tem uma palavra, tem uma mensagem que vai ser entregue. Se você não está ligado, se você não está em sintonia, você não consegue entrar na nova fase, no novo ciclo. Ele sai pelos fundos e vai voltar pela frente, pela porta da frente. E agora ele vai entrar marchando. Olha, Faraó, eu sou, me enviou. Ele volta pela porta da frente. Eu quero nesta noite, irmãos,
Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Diga assim: não vou perder os ciclos de Deus na minha vida ministerial. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Porque se você perder, você lembra o que Mardoqueu disse para Esther? Se frequenta a escola dominical. Esther não estava entendendo o ciclo de Deus. Esther estava achando que tinha sido eleita para ser rainha, para ser a Gisele Bündchen do pedaço, para posar na capa da revista Cara, a mais bonita. Ela achou que tinha sido eleita rainha para botar água na boca de Vashti. Diga assim: ser eleita rainha era só uma etapa, há um plano maior. Aí Mardoqueu fala: minha filha, a chapa esquentou, vai morrer todo mundo, o cerol vai passar, olha, vai ficar estreito. Ela disse: estou fora. Eu? Estou fora. Salário, garantia, casa, comida, eu estou fora. Me tira dessa aí. Ainda dá bronca no tio. Que roupa é essa? Tu perdeu o juízo, tá maluco, rapaz? Que roupa? Vai se vestir, rapaz. Ele: não, estou de luto. Estou de luto que a chapa vai esquentar, minha filha. Não vou te enganar não, hein? Vai sobrar para a gente aqui e vai pegar você aí também. Agora eu vim aqui te dar um aviso. Quem sabe que não foi para esse negócio que Deus te botou aí? Pode ter, olha, se liga no mistério, hein? Se liga no mistério. Essa história toda de Miss Universo, da mais bonita, da mais gatinha, da eleita, de nunca ter tido na história desse país uma rainha tão bonita, se liga no mistério. Isso aí aconteceu porque tem um ciclo que vai começar. A ficha caiu para ela. Ela: opa, então pode ser mesmo. Você, vamos entrar na consagração, vamos jejuar, vamos botar a boca no pó. Aí ela se habilita para entrar na fase 2. Diga para quem está perto de você, diga assim: habilite-se para a fase 2. Diga isso. Habilite-se para a fase 2. Habilite-se para a fase 2. Ah, meu Deus, habilite-se para a fase 2. Habilite-se. Habilite-se. Posicione-se. Uma nova fase para pastor. Eu tenho que. Habilite-se. Habilite-se. Assuma. Entre. Sabendo que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. A gente fica desligado, fica todo mundo em alfa, sei lá o que, nos face da vida. Isso está sendo uma desgraça na igreja, porque está todo mundo no face, faceando, né? E o anjo passa, o mistério vem, e você, está no face. Vai procurar no face, ver se acha depois. Não vai achar não, porque passou. Esther, vigia nessa terra, garota. Não, eu estou bem na fita. O cara doidinho por mim, está lambendo os meus pés. Essa boquinha que lambe teus pés vai te mandar matar amanhã. Tu vigia, garota. Tu te converte. A chapa vai esquentar, menina. A chapa vai esquentar. Tu vai orar, garota. Tu vai orar. Irmãos, eu fico pensando quantos de nós, a gente perde oportunidades. Que talvez um dia, e é provável que a gente vai prestar conta dessas oportunidades. Deus, Ele muda ciclo. Eu fico pensando, um militar que de repente é transferido. Eu fico pensando, minha filha foi para Brasília, como minha filha cresceu. Hoje ela manda para mim texto assim: pai, faz uma observação, estou pregando hoje à noite. Aí manda uma mensagem, eu falei: caramba, garota, tu tá arrebentando, garota. Outro dia veio ao Rio, convidada para pregar na congregação da Barra. Quando veio a mudança, a carne é fraca. Liguei para ministro de governo de Brasília, acesso.
Não, eu estou ligando para tirar o nome dele, eu não quero que vá não. Não quero que vá não. Que negócio é esse? Minha filha caçula vai para longe? Não. Tira o nome dele. Pastor, o senhor quer que ele fique aonde? Eu falei, pera, na hora, como eu demorei, eu vou pensar onde eu quero que ele fique, mas em Brasília não. Poder para decidir lá em Brasília. Vou despachar com o ministro do Exército, com o comandante, né? Aí o Espírito Santo vem. Quer dizer que você vai entrar no meu negócio? Alô, ô, ministro, aquele assunto que eu falei, aquele assunto do rapaz, que Brasília, ó, rasga a ficha, esquece, deixa quieto, deixa aí. Ué, mas quer que ele vá embora? Não, deixa. Não quero arranjar confusão com Deus, não. Deixa. Eu vou sofrer, vou chamar. Deixa quieto isso, moça, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Toda semana é pregador numa igreja lá, Comunidade das Nações, ela pregando. Eu fico pensando, Deus, a gente quer atrapalhar Deus. Deus muda ciclos. Quando o ciclo muda, meu irmão, é uma nova situação. E às vezes o começo é completamente estranho, não dá para entender. Por que Moisés está pastoreando? Porque ele matou alguém, ele está fugitivo, ele está no sal, mas o que ele faz eu não entendo agora. Entenderei o quê? Depois. Se eu pedir perdão, eu pedi ontem à noite, madrugada, não sei, pode ser que esteja aqui ouvindo isso, então estou pedindo perdão a você agora. Lembra aquela coisa que eu fiquei muito triste, muito magoado, quando alguém botou um papel dizendo que a obra não saía, a obra que fazia a coisa lá embaixo? Lembra que eu fiquei? Essa madrugada Deus falou comigo. Foi a revolta com aquele bilhete que a obra não saía, que eu falei, nem que eu morra, mas esse negócio vai começar agora. Aí eu falei, poxa, se eu encontrar a dona desse bilhete, ou o dono, eu vou dar um abraço e pedir perdão. Olha, doeu, a pancada foi forte, sangrou, transpassou a alma, não vou negar, doeu muito, mas foi bom. Já viu quando alguém está marchando na cadência e tá marchando com a cadência errada? Eu recebi instrução de fuzileiro naval lá na Marinha. Certo, passo. Aí você acerta. Ele vinha, irmão, dava uma cabelada. Você não pode nem reclamar porque ele é superior. Se reclamar, tu entra em cana, vai ficar preso. Aí você acerta o passo e você vai. A dor está ali pulsando, chega lá no alojamento, maior roxão, hematoma, mas você acertou o passo. Amém? Diga assim, o tranco acerta o passo. Ou então o motorista de ônibus, quando dá aquela freada, é para arrumar o carro, né? Aí arruma o carro e tem mais lugar. Então o tranco, diga assim, o tranco funciona. Diga, o tranco funciona. O problema, irmãos, é que a gente deixa passar. Deus vem, ele fala assim, eu quero agora botar você na fase 2. Não. Para que eu vou matar egípcio se eu estou no bem bom? Um dos piores, escute o que eu vou te falar, um dos piores adversários nossos não é o diabo. Talvez o maior adversário nosso não é o diabo. É uma coisa chamada zona de conforto. Zona de conforto é o nosso pior adversário. Porque a coisa ela está ruim, mas está tão gostosa, cara. A gente ganha pouco, mas se diverte tanto aqui. A coisa está tão gostosa. Cara, não mexe não, porque a coisa está boa. Você sabe por que o filho pródigo saiu do isqueiro de porco? Porque ficou estreito para ele. Cara, fome. Irmão, se aquele patrão desse uma quentinha para ele, ele estava lá até hoje. Ele só saiu porque teve que brigar com o porco. Se o patrão desse uma quentinha para ele,
Aquela quentinha bem fraquinha mesmo. Está aqui, meu irmão, a tua quentinha hoje. Ele estava lá até hoje. Não deu quem também estava lá, cara. Misericórdia. O Jair estava lá até hoje. Então, se desse uma quentinha, estava lá até hoje. Entendeu? Quando a gente passa por um tranco, quando a zona de conforto é quebrada, quando a zona de conforto é quebrada, você se posiciona. Você se posiciona. Quando a coisa se pudega de vez, entendeu? Falta luz, aí você, agora eu vou ter que tomar uma decisão. Agora, enquanto a coisa está, você vai empurrando com a barriga. Quem inventou essa coisa que brasileiro empurra com a barriga? Eu vou te contar. Ele estava cheio não de Espírito de Deus, é do outro espírito. Era outro espírito. Porque isso é uma coisa tão diabólica, tão diabólica, tão diabólica, que você vai tocando, você vai tocando. Nem virar o colchão do lado de baixo para o lado de cima, para ver se ele fica menos fundo, você faz. O cobertor cai de madrugada da cama, você diz, eu estou tão direitinho aqui que eu não vou nem pegar ele. Passa o resto da noite com frio. Morrendo de frio. Aí você está com frio, passou frio, morri de frio. E o cobertor caiu no chão. Eu estava tão... Falei, se eu vai desarrumar aqui a posição, então deixa eu ficar com frio mesmo. Irmãos, é uma coisa muito doida isso. É muito doido isso, é muito maluco isso. Você entende isso hoje, irmãos? Amém ou não amém? Diga assim, Deus fecha ciclos. Eu preciso entender sem murmurar. A gente quer achar culpado. A gente quer achar um culpado. Não, sabe por quê? A gente quer achar o culpado. Irmão, o teu negócio é com Deus. Se Deus fechou um ciclo para você, fica ligado. Se Deus fechou, eu não entendi, mas sei que tem a fase 2. Eu vou começar a caminhar na fase 2. Um príncipe, a fase 2 é a fase de ser quebrado. Diga assim, príncipe, doutor, sabichão, cuidando de ovelha que nem dele é. Pegava no colo. Sol causticante. Vinha a hora do almoço, talvez pensava, agora eu estava, que carne boa aquela do palácio. Eu estou aqui no sal. Quando Deus nos muda de fase, Deus trata conosco. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Pare de achar um culpado. E seja aprovado nesta prova. Para. Fica no óleo. Porque se você estiver no óleo, vai ter revelação. Irmão, escuta isso que eu vou te dizer, nunca mais esqueça. Deus não dá revelação a rebelde. Você não ouviu o que eu falei? Diga assim, Deus não traz revelação profunda, mantos de mistério para rebelde. As maiores canções, as maiores poesias foram feitas nos momentos maiores adversidades. Mas quando ele passava, ele estava só gemendo no Senhor e dando glória a Deus. Aí Deus vinha e traz a letra, descortina um poema, descortina algo. Você, uau! Na hora da maior prova, Deus entregou uma canção, um poema, um hino. Eu não esperava isso. É Deus. Mudou de fase, prova, humilhação, tratamento, deserto. Palácio, ovacionado, é o cara. Deserto, nem dialogar com ovelha pode, ela não responde. Mas é nesse local que tem sarça de Deus na nossa vida. O Senhor mandou dizer nesta noite à igreja, diga assim, eu estou
caminhando em graça, em direção à revelação. Quem caminha para Horebe não está olhando para o palácio do Egito. Quem caminha para Horebe não está caminhando. Eu queria estar lá. Eu queria estar. Será que se eu voltar lá e pedir perdão, ele me aceita de volta? Não. Meu irmão, se você entendeu, foram 4 da manhã quando Deus me chamou e disse: diga à igreja, eu estou mudando o ciclo. Eu estou mudando o ciclo. Eu estou mudando o ciclo. Meu povo vai entrar num novo ciclo. Meu povo vai entrar num novo momento. Tratamento. E agora palácio não tem palácio. É areia. É perigo. É serpente, é escorpião. Não tem roupa. Não tem comida, não tem água. Mas eu estou caminhando para Horebe. Eu estou caminhando para uma revelação profunda que vai mudar a história. Sabe? Quem entende o ciclo, quando volta ao Egito, não volta da maneira como saiu. Volta pela frente, volta com poder, volta com cajado, volta com autoridade, volta com graça. Para mudar a história. Deus está dando oportunidade para alguém hoje aqui. Sabe, irmãos, se não entender o ciclo, vai demorar mais ou vai perder o tempo no ciclo. Vai ser pior. Então nessa noite, Deus mandou que eu dissesse: não desperdice, não jogue fora o propósito que Deus estabeleceu para você realizar. Para você realizar. É para você. Olha, Deus desenhou esse projeto para você. Lá na frente, mais na frente, outra mensagem, Moisés tentou até Deus negociar com Deus. Deus, bota outro para fazer. Tá bom, cara, tá bom. Tu é chato para chuchu. Mas o projeto todinho era para você. Eu não preciso de Arão. Se eu precisasse de Arão, em vez de você, eu teria levado Arão. Meu negócio é contigo. Se você puder entender isso hoje, você vai fazer como Abraão, que disse, foi fortalecido na fé, xingando e reclamando bastante. Ó vida, ó dia, ó mês, ó azar. Ele foi fortalecido na fé, fazendo o quê? Dando o quê? Glória a Deus. Quantos nesta noite estão caminhando para o Horebe, para a revelação da sarça, para o propósito novo que vai começar? Amém. Podemos então orar nesta noite. E eu quero fazer desta noite uma noite memorável na minha e na tua vida. Eu queria que você não ficasse de fora. Eu queria que você não ficasse de fora desta noite. Eu queria que você não ficasse de fora desta noite. Porque Deus tem algo que você não imagina. Quem está dando um aleluia ali é um abençoado chamado Maurício Medeiros, pastor. Deixou uma igreja na Barra e foi para uma igreja no Recreio com 9 pessoas. Eu disse 9 pessoas, incluindo algumas crianças, alguns adolescentes. Os últimos cultos, a igreja cheinha. Hoje tem culto lá até meia-noite, né? Até meia-noite tem culto lá. Os testemunhos são cada vez mais exuberantes. Sabe, irmãos, a gente não entende. A gente não entende. E porque a gente não entende, a gente joga fora algo que a gente não faz ideia que vai nos custar caro amanhã. O dia que me formei, meu pastor presidente foi na minha formatura, Raimundo Lino. Ele me chama para conversar e disse: eu vou te colocar numa congregação. Eu pensei em tudo, menos aonde ele me colocou, Alvorada. Não tinha asfalto, não tinha nada. Meu carro era um carro 0 quilômetro naquela época. Meu carro não podia ir lá. Ele disse: vou te colocar na Alvorada. Eu lembro que eu fiz assim: soldado pronto no quartel. Sabe, meu irmão, eu fico pensando, quando a gente não entende os ciclos de Deus, a gente desperdiça
um algo lá na frente. Cuidar de ovelha hoje é amanhã ver sarça ardendo, é ouvir Deus entregar um propósito, é voltar novamente como grande. Você entende isso hoje? Vamos ficar de pé, meu amado. Minha oração nesta noite é que você não desperdice o ciclo de Deus na tua vida. Minha oração para você hoje é que você não fique apenas no fenômeno que você contempla, mas que você seja capaz também de ouvir a mensagem que te vai ser entregue. Minha oração nesta noite por você é que o fenômeno não seja apenas uma manifestação que vai te deixar extasiado ou vai te assustar, mas que você seja capaz de discernir isso e dizer: Deus, estou aqui. Ele cobriu o rosto de tanto temor e pavor. Deus trouxe você hoje aqui para dizer para você uma única coisa: tem fase 2 para você. Você ouviu o que eu disse? Tem fase 2 para você. O caminho que Deus vai usar para a fase 2, eu não sei, eu não sei. Mas tem fase 2. Eu já tive um tempo que eu tinha direito a não ter direito. Eu tive um tempo que tem um presbítero aqui que um dia sentou do meu lado e falou assim: eu não posso fazer nada por você, mas vou sentar contigo na beira do meio-fio para chorar contigo. Presbítero Dário Monteiro. Faz assim, Dário. Esse moço aí. Eu não posso fazer nada para te ajudar, mas uma coisa eu posso fazer: vou sentar do teu lado e vou chorar contigo. Nunca vou esquecer dessas palavras. Era tempo. Deus me poupou. Até a igreja em Nova York para pastorear eu fui convidado. Chicago, Miami e na Barra da Tijuca. Mas cada vez que eu recebia um convite, Deus usava alguém e dizia assim: vigia, meu servo. Fica na posição. Vigia e fica na posição. Eu louvo a Deus não porque seja forte, mas porque Deus me deu graça de eu conseguir vigiar e não aceitar a capa babilônica. A fase 2 é uma fase de muita prova, mas você vai conseguir passar. Você vai conseguir passar. Naamã diante do profeta era a mudança do ciclo para o moço do profeta. O vestido, os talentos roubaram a fase dele. Quem tem ouvidos, ouça. Fica ligado. Vamos orar. Querido Deus, o teu trabalhar é um trabalhar todo especial. Ele é só teu. A nós, ó Deus, compete entender isso, aceitar isso. Por isso o apóstolo Paulo diz, de maneira tão simples e assustadoramente profunda: regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ó Deus, que cada um aqui hoje entenda isso. Que cada um aqui hoje compreenda que tem uma fase 2, tem uma fase 3. Que cada um hoje aqui entenda que há uma fase, e cada fase é diferente da outra. A fase do palácio, onde não falta nada. A fase do deserto, onde vai faltar tudo. A outra fase é da pressão, da carga. Ó Deus, não me deixe perder o ciclo.
A terra de Canaã era dele, era para ele. Ele perdeu no terceiro ciclo. Eu te peço hoje por esta igreja que aqui está. Eu oro nesta noite pelos pastores e presbíteros e futuros pastores que aqui estão. Deus, eu te peço que ninguém aqui perca a fase. Eu te peço que ninguém aqui perca o teu plano, o teu propósito. Eu te peço aqui, Pai, que todo mundo aqui consiga resistir e consiga passar. Senhor, da graça, concede misericórdia. Santo Deus, eternamente será o teu nome proclamado, eternamente. Eu te peço, Pai, que todos nós aqui possa terminar como Paulo terminou, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa da justiça. Senhor, que todos combatam, todos terminem, todos guardem, todos alcancem a coroa, em nome de Jesus, todos aprovados aqui. Nesta noite estão aqui os aprovados, e eu quero ouvir um amém desta igreja. Eu vou repetir: nesta noite estão aqui os aprovados. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Amém.